Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal Matemática Sem Problema. Se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento e se inscreva. Ativa o sininho para receber as novidades. Toda semana temos um vídeo novo em nosso canal. Nesse vídeo, nessa semana, nós vamos aprender sobre função quadrática ou função do segundo grau. E no final do vídeo vamos resolver uma situação muito comum em vestibulares. Então, solta a vinheta! Toda função na forma f de x igual ax² mais bx mais c é denominada função do segundo grau, onde a, b e c são denominados de coeficientes da função e necessariamente o a deve ser diferente de zero. Uma função quadrática ou função do segundo grau tem como gráfico uma parábola, seja com concavidade para cima ou concavidade para baixo. Então, pessoal, conforme nós vimos na introdução de função quadrática, o que nós temos que tomar cuidado? Nessa primeira aula, a gente vai fazer uma análise dos coeficientes da equação. É muito comum, se você perceber nos vestibulares aí afora, é muito comum aparecerem questões onde a gente faz uma análise apenas dos coeficientes. A gente não mexe muito com a parte numérica, apenas analisando o sinal dos coeficientes. O que vai acontecer? Uma função quadrática ou função do segundo grau, ela vai ser uma função definida por ax² mais bx mais c. O que acontece? Nós usamos as letras a, b e c como coeficientes. Mas, gente, dependendo de quem faz a questão, a pessoa pode mudar essas letras à vontade. Então, o que nós temos que tomar cuidado? Olha só, eu estou chamando de a o coeficiente de x², certo? Estou usando a letra a para referenciar ele. Estou chamando de b o coeficiente de x e o c é o termo independente. Aqui do ladinho eu vou começar a citar os valores em relação a b e c, algumas situações, e a gente vai colocar aqui do ladinho e é muito importante que você atente a isso. O que acontece? Primeiro, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, seja concavidade para cima ou para baixo. Como assim, professor? Ó, isso é uma parábola com concavidade para cima e isso é uma parábola com concavidade para baixo. Como que a gente define isso? Olha só, vou ficar de lado para que você veja aqui. Primeiro, se o a for positivo, se o a for maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. Se o a for negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Não esquece isso. Detalhe importante sobre o b. O b exige a seguinte ideia. Eu vou primeiro te falar, depois eu mostro quais são as consequências dela. Se o b for positivo, a parábola corta o eixo y subindo. Se o b for negativo, a parábola corta o eixo y descendo. E se o b for zero, o vértice da parábola estará sobre o eixo y. Importantíssimo isso. E outra coisa, o c da tua função é o termo independente dela, certo? Que vem nas coordenadas, quando a gente fala o termo independente, significa o seguinte, nas coordenadas 0 para x e um c qualquer para y, que é um ponto que vai estar no eixo y, tá? É o ponto onde ela vai interceptar o eixo y. Então, assim, o que está aqui do ladinho é de extrema importância para que a gente consiga analisar isso aí. O que a gente vai fazer? Eu vou te mostrar como que funciona a construção dessa ideia. Vamos lá, então. Então, pessoal, o que eu fiz? Coloquei três situações, três parábolas, tá? Para a gente fazer uma análise apenas dos coeficientes. Observe que eu não coloquei valores, eu não dei valor para nada ali, só coloquei o posicionamento da parábola com cavidade para cima ou para baixo e uma movimentação dela em relação ao eixo horizontal. Nada mais, não tem valor nenhum. O que eu quero de você? O que a gente tem que analisar? Vamos só recordar. Uma parábola tem concavidade para cima se o a é positivo, tem concavidade para baixo se o a é negativo. Então a gente vai fazer o seguinte, lembre, ela não pode ser zero, porque se ela for zero você não tem uma função quadrática. Analisando aqui, ó, essa primeira parábola, a concavidade dela é para cima. O que acontece aqui, ó? Direto. O que eu tenho aqui, ó, nessa situação? O a dessa função é maior que zero. Por favor, entenda que o a é quem multiplica x². Então, se quem multiplica x², que é o coeficiente de x², for positivo, a parábola tem concavidade para cima. Olha o segundo exemplo. Concavidade dela para cima também. Nesse segundo caso, o a é positivo, o a é maior que zero. Olha aquela situação ali, ó, inverteu a concavidade para baixo. Nessa situação, o a é negativo. Moleza de ver isso aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pular o b um pouquinho e vamos para o c. O c é onde a parábola intercepta o eixo das ordenadas ou o eixo y. Olha aqui. Nesse exemplo, ela está interceptando aqui, ó. Aqui eu tenho o c, certo?
No meu segundo exemplo, ela intercepta o eixo Y aqui, ó. Aqui eu tenho o C. No meu primeiro exemplo, ela intercepta aqui, ó. Aqui eu tenho o C. Agora vamos pensar um pouquinho, vamos raciocinar um pouquinho. Na intersecção dos eixos, nós temos o zero, que é a origem do plano cartesiano. Em relação ao eixo Y, acima do eixo Y é positivo, abaixo é negativo. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Aqui está abaixo do eixo Y, então o C é negativo, o C é menor que zero. Aqui está abaixo do eixo Y, o C é negativo, C é menor que zero. Lá está acima do eixo Y, o C é positivo, maior que zero. Simples assim. O que a gente tem que tomar cuidado é para a análise do B. Lembra que nós falamos? Se o B é positivo, corta subindo, se o B é negativo, corta descendo. Se o B for zero, vértice está no eixo Y. Então dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Quando eu digo para você cortar subindo ou descendo, vamos criar uma ideia que é assim. Sempre que você for fazer a análise de uma função, olha o que eu estou dizendo, sempre que você for fazer a análise de uma função, você faz a leitura da função da esquerda para a direita. Ó, é daqui para cá que eu faço a minha leitura. Então você pega o teu dedo e vai acompanhando a função. Dá uma olhada. Pega o dedinho e vai acompanhando, ó. Acompanha a função. Repare que a hora que ela vai cortar o eixo Y, perceba, ela corta o eixo Y subindo. Ó, de novo. Põe dedinho, desce dedinho, corta subindo. Ó, põe dedinho, desce, corta, descendo. Põe o dedinho, dedinho, corta, descendo. Meu, moleza, vem comigo. Corta subindo, B é positivo. Ah, corta descendo, B é negativo. Aqui, ó, foi lá, corta descendo, B é negativo. Simples assim, nada mais, certo? Então, se a gente tomar esse certo cuidado em relação a isso, não tem como errar isso aí, tá? Isso é muito comum, como eu falei, é muito comum nos vestibulares, muito comum mesmo. E a gente vai começar a parte de função quadrática apenas analisando os coeficientes. Eu vou fazer uma situação aqui que é a seguinte, ó. Imagina que você tem uma parábola com essa concavidade, e daí acontece o seguinte, ó. Eu jogo aqui o eixo Y, jogo aqui o eixo X. Dá uma olhada nisso. Joguei o eixo Y para cá e o eixo X aqui, ó. Perceba uma coisa, se nesse ponto aqui está o vértice da função, você deve pensar assim, né? Tá, professor, mas nessa situação ela não corta nem subindo nem descendo. Não, ela corta exatamente no vértice. Se ela cortar exatamente no vértice, nessa situação aqui, ó, o que eu tenho? Vamos pensar? Concavidade para onde? Para baixo. O A é negativo. Aonde ela corta o eixo Y, não é o C? Ah, mas o C pode coincidir com o vértice? Sem problema, pode sim. Parte de cima, o C vai ser o quê? Positivo. C vai ser maior que zero. Agora perceba a situação. Se ela cortar exatamente no vértice, implica no B ser igual a zero. Eu tenho outro caso que a gente estava falando. Bem simples. O que nós faremos agora? Eu vou mostrar duas questões de vestibular para vocês, duas questões bem recentes em cima disso aqui. Vamos lá? Na figura está representado o gráfico de uma função quadrática g de domínio real. Das expressões a seguir, aquela que pode definir a função g é... Repare que ele te forneceu o gráfico de uma função, eu coloquei o gráfico aqui para você, e coloquei as alternativas aqui do lado para a gente poder julgar. Eu quero que você enxergue uma coisa, eu não tenho como descobrir a função porque eu não tenho os valores dela, tá? Eu não sei onde ela corta o eixo Y, eu não sei raiz, eu não sei nada dela. Até porque raiz ela não tem, porque ela não toca o eixo. Mas nós temos condições de dizer qual desses gráficos, dessas alternativas, poderia representar o gráfico da função. É só fazer uma análise dos coeficientes A, B e C. Quer ver uma coisa? Em primeiro lugar, vamos por eliminação. Essa parábola tem concavidade voltada para cima. Se ela tem concavidade voltada para cima, concordamos com isso aqui, ó. O A dela é positivo. O A é maior que zero. Quem multiplica x ao quadrado tem que ser positivo. Dá uma olhada. Olha para as alternativas C e D. Aqui é negativo, aqui é negativo. Isso está fora. Fora essa alternativa, fora essa alternativa. Por quê? Porque essas duas têm concavidade para baixo. Essa não tem. Então está fora. Outra análise. Dá uma olhada. Esse ponto aqui é onde ela intercepta o eixo Y, que é o C. Espera aí. Esse C é positivo, está cortando acima do eixo. Vamos pensar um pouquinho? Olha o item B.
C negativo. O item A poderia ser, né? C é positivo. Até então, tá de boa. Mas o B a gente manda embora, que é negativo. Olha só. Positivo, positivo. Pode ser até aí sem nenhum problema. O que vai definir isso aí é o B. Por isso que eu falei da importância dele. Ela está cortando o eixo Y descendo. Perceba, ela corta o eixo Y na descida. Se corta o eixo Y descendo, significa que o B é negativo. Lembre, se cortar subindo o B é positivo, corta descendo o B é negativo. Aqui o meu B é positivo, aqui o meu B é negativo. A única possibilidade que eu tenho das alternativas é a alternativa E. Questão de extrema importância, tá certo? Vamos para o número 2, bora lá. Sejam A e B números reais positivos. Considere a função quadrática f de x igual a x que multiplica a x mais b, definida para todo número real x. No plano cartesiano, qual figura corresponde ao gráfico da função y igual a f de x? Esse segundo exemplo é uma questão da Unicamp de 2019. Também exige apenas, única e exclusivamente, tá, a análise dos coeficientes. Eu vou pegar duas informações que nós temos do enunciado, que são as seguintes. Ele fornece a função daquela forma ali, só que ele diz um negócio importante. Ele diz que tanto A quanto B são números reais positivos. Então, essa informação aqui, ó, que o A é maior que zero e o B é maior que zero, são informações dadas pelo enunciado. A Unicamp te forneceu no enunciado. Eu quero que você perceba uma coisa. Eu vou melhorar um pouco a cara dessa função aqui, ó, para a gente fazer o seguinte. Eu vou multiplicar o x aqui, ó. O x eu multiplico para cá e o x eu multiplico para cá. Quando eu vou escrever a minha função quadrática, olha o que acontece. A minha função f de x, ela vai ser igual, olha só, x vezes ax dá x ao quadrado. X vezes b dá mais bx. E aqui eu tenho a minha função. Agora, o que eu preciso fazer? Julgar qual desses 4 itens, dessas 4 alternativas, que melhor representa a minha função. A primeira coisa que você tem que perceber, a função que ele deu não tem termo independente, então ela passa pela origem, só tem um problema. Essa passa pela origem e passa pela origem. Não dá pra gente eliminar por aí, mas tem um detalhe. Ele disse para você que o A é um número positivo. Positivo com cavidade para cima. Ó, isso tem concavidade para baixo, tá fora. Isso tá fora. Isso tem concavidade para baixo, tá fora. Eliminamos metade já, só dessa análise. Outra coisa, o B é positivo. B positivo, a parábola corta subindo. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Olha o item A, dá uma olhada. Ela corta o eixo Y descendo. No item A, ela corta o eixo Y descendo. Então, o B dessa função é negativo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa outra corta subindo. Então, aqui o B é positivo. Repare, A positivo com cavidade para cima. B positivo corta subindo. Não tem termo independente, passa pela origem. Aqui melhor representa vai ser o quê? Letra B. Repare, foram duas questões que nós fizemos. Duas questões. Tá? Uma questão da Unicamp, que essa segunda é a primeira, da Universidade de Passo Fundo. São duas questões que não exigem cálculo, ela exige apenas análise dos coeficientes, que foi da aula de hoje. Tudo bem? Gente, então, por enquanto, ficamos por aqui. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.